Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. A Escritura Sagrada afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra é obra da criação de Deus. O Sol, os planetas, tudo o que existe no cosmos, as estrelas e tudo mais, é obra da Palavra de Deus. Deus falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no vosso lar para ministrar a Santa Escritura, que é o pão da vida, o pão do céu. Quando ingerimos este pão pelos nossos ouvidos, ele desce ao coração e faz uma obra maravilhosa em nossas vidas, porque o Espírito Santo acompanha a sua santa, gloriosa e poderosa palavra.
nós damos graças a Deus por podermos ser seus servos e seus filhos, sua família. Louvamos a Deus que é o autor da vida, o Criador do universo. A Ele seja o louvor, a glória e a ação de graças, por quanto teve misericórdia do mundo, vindo a esta terra, dar a sua própria vida em nosso resgate na pessoa de Jesus e nos resgatou com o seu próprio sangue. Portanto, a Ele seja dada o louvor, a glória e a adoração. Neste dia nós vamos falar acerca do Deus das maravilhas e das maravilhas de Deus. Nós vamos ficar atentos para ouvir a Santa Escritura e naturalmente vamos ser abençoados por ela. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite, como diz o Salmo 19, verso 1 e verso 2. Meu prezado ouvinte, nós vivemos num tempo cientificamente muito desenvolvido em muitos campos. E as descobertas científicas sobre, por exemplo, a astronomia, sobre a medicina, a engenharia, a ciência médica, etc., e computadorizada, têm chegado a um ponto tal que ficamos pasmados ao vermos o seu desenvolvimento. É motivo para dar glória a Deus pelas descobertas que os homens têm feito, que a capacidade humana tem chegado. Por exemplo, já em 2007 e 2008, afirmavam que a ciência médica computadorizada tinha desenvolvido computadores do tamanho de células de sangue para serem injetados no sangue para diversos fins científicos ou médicos. Parece incrível, mas é motivo para dar glória a Deus. No aspecto bíblico, a ciência dos nossos dias é o cumprimento da profecia de que chegamos aos últimos dias do tempo da hora da graça, como falou o profeta Daniel, que a ciência se havia de multiplicar. E desde Daniel até aqui, ela se tem multiplicado muitas vezes. Daniel 12 e verso 4. Por outro lado, o homem tenta por todos os meios chegar à conclusão sobre a origem da vida. E inventam a evolução, as explosões de gases e uma outra série de pensamentos para descrever o que pensam sobre a origem da vida. Nós aqui, com toda a nossa incapacidade nesse campo, damos contudo o nosso conselho humilde de que o homem se vergue ao relato bíblico do livro de Gênesis e ali encontrará toda a resposta de que o homem anda procurando e gastando tanto dinheiro, tantos esforços para saberem a origem da vida. Ali Deus revela a origem da vida, a sua criação e quem é o seu Criador, que é Deus glorioso. O que vai ser ministrado, meus amados, das Santas Escrituras é um pouco sobre a criação de Deus e o Deus da criação. Naturalmente, nós já vimos algumas coisas sobre os astros, sobre o universo, sobre o sol, etc. E creio que nesta hora é motivo para dar glória a Deus cantando um cântico. Hoje vamos fazê-lo sem música, mas que seja para a glória do Senhor. Vamos cantar, ó grande Deus, ao ver o universo. Ó grande Deus, ao ver o universo que tu criaste pelo teu querer, que sapiente guias cada astro e em tudo operas com o teu poder. Então minha alma clama com fervor, ó grande Deus, ó grande Deus. Então minha alma clama com fervor, ó grande Deus, ó grande Deus. Ao ler na Bíblia as tuas maravilhas,
que operaste com a tua mão, ao ver a graça em Cristo revelada, que nos garante plena salvação. Então minha alma clama com fervor: ó grande Deus, ó grande Deus. Então minha alma clama com fervor: ó grande Deus, ó grande Deus. E quando enfim o véu que nos separa ele for rasgado, então eu te verei. No céu jamais hei de sentir-me estranho, eternamente como tu serei. Então minha alma clamará: Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu Deus. Então minha alma clamará: Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu Deus. A Deus seja dada o louvor e a glória para todo sempre. Amém. Como disse, nós vamos falar das maravilhas de Deus, ou do Deus das maravilhas. E fazemos uma pergunta: conhecemos nós este glorioso Senhor das maravilhas? Será que nós o conhecemos? Alguém pode dizer: se nós não o vemos, como o podemos conhecer? Nós conhecemos-lo das páginas da Santa Escritura e revelada na sua criação. Eu tenho em minha mão uma pequena erva. Está aqui com um propósito. E o propósito é de dizer a todos quantos me ouvem que esta pequenina erva tem mais ciência do que toda a ciência dos cientistas de todo o mundo em todas as gerações. Ah, pastor, você sabe o que está a dizer? Sei. É que toda a ciência, com todo o seu desenvolvimento nos aviões a jato, nos prédios tão lindos, em ir à Lua, em todas as coisas que os nossos olhos contemplam que o homem tem desenvolvido, não chega para comparar com esta pequena erva, neste caso é um cravo, que daria flor, não é verdade? Não, e se ele tivesse flor, mais poderia falar. Então, veja bem, que esta pequena erva tem mais ciência do que toda a ciência do homem. Sabe porquê? Alguns podem já ter dado a resposta. É isso mesmo. É porque ela tem vida e dá flor e outras coisas dão fruto. E o homem não pode criar vida. Ah, bem sei que você está dizendo, o pastor está atrasado, porque o homem está criando a vida sintética, mas não é a vida de Deus. A vida sintética já há muito tempo que estão a desenvolver, mas nada é comparado com a vida biológica que Deus criou. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós vamos falar deste Deus das maravilhas e vamos mostrar muitas fotografias e outras coisas e você vai ser abençoado. Toma atenção neste programa e proclame-o aos seus amigos, porque vale a pena ouvir aquilo que Deus nos vai conceder com a sua maravilhosa graça. Nós vivemos num mundo infestado de deuses e de deusas que os homens têm inventado, e desde há milénios as Santas Escrituras nos divertem acerca da idolatria, porque o mundo está cheio da glória de Deus, mas também está cheio de idolatria, deuses e deusas. Naturalmente, esta mensagem nada tem a ver com esses ídolos, contudo, deixamos o aviso
desse trabalho satânico para fazer perder as preciosas almas que Deus ama. Há só um Deus e um só Criador, que se revela em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, ainda falando acerca da idolatria, na mitologia pagã são mencionados 12 deuses e desses tem alguns nomes como Júpiter, Mercúrio, Neptuno, Apolo, Diana, Vênus, Minerva, etc. E toda esta é obra humana e diabólica. Satanás é chamado também do Deus deste século e cega os entendimentos dos incrédulos, dos incrédulos, dos incrédulos. 2 Coríntios 4 e verso 4. E até o ventre dos comilões é chamado de um Deus. Filipenses 3 e verso 19. No catolicismo romano cognominam a Maria Mãe de Jesus como a Rainha dos Céus, que é um ídolo dos assírios e dos babilônicos da antiguidade, a quem lhe ofereciam bolos, como diz Jeremias 7 e verso 18, provocando Deus à ira. Na mitologia grega, romana e egípcia, ela tem um nunca mais acabar de divindades pagãs. E no meio deste mundo perverso e idólatra, temos as Santas Escrituras que nos advertem destas vaidades e nos ensinam acerca do único Deus Criador do Universo e de tudo aquilo que o Universo contém, aquilo que nós vemos e o que não vemos, visíveis e invisíveis. E falarem de Deus em nossos dias, aqueles que o fazem são apelidados de muitos nomes, como diziam de Paulo, que era um paroleiro. Atos 17, verso 18. Os gregos pensavam que tinham toda a sabedoria e chamavam o apóstolo Paulo um homem paroleiro. Ainda é assim nestes dias, porque o homem ou crê ou descrê, ou é natural ou é espiritual. E é aqui que nós temos que decidir a nossa vida. Continuamos sendo naturais ou começaremos a ser espirituais? Tome nota naquilo que vai ouvir. Realmente há uma luta entre a fé e a razão, entre as coisas espirituais e as naturais, entre as que se podem apalpar e ver, que é perecível, e o que se não vê e é eterno. Há uma grande diferença, há uma luta entre o espírito e a carne, como diz a Sagrada Escritura. E somente as pessoas que pertencem ao outro mundo, ao mundo de Deus, podem anunciar as coisas de Deus e a palavra de Deus e descrever este glorioso Senhor que é o autor da vida, o Criador do Universo. Nós podemos pisar esta ervazinha com os nossos pés, mas ela contém mais sabedoria do que toda a ciência que o homem pode ter desenvolvido ao longo dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, falar de Deus e descrever este glorioso Senhor, que é o autor da vida, o Criador do Universo, é preciso também ter alguma coragem. Nós o fazemos pela fé neste livro sagrado que lemos, que Deus criou o universo e o criou em 6 dias e tudo o que o universo contém. Louvado seja Deus nosso Senhor. Mas tais pessoas são tidas como atrasados, antiquados, coisas loucas e vis, desprezíveis e fracas. Esses que anunciam estas coisas que aos homens parecem incrível. Portanto, tais pessoas são tidas como atrasados, antiquados, coisas loucas e vis, desprezíveis e fracas. 1 Coríntios 1, 27 e 28, e eu não me importo de estar nessa lista. E também não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sabe porquê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui está o segredo, este é o grande segredo. Ser salvo é a maior maravilha da graça de Deus que nos pode acontecer. Porque o homem, estando morto em ofensas e pecados, está condenado.
mas se for salvo mediante a pregação da palavra e o sacrifício vicário e pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma alma do outro mundo, é uma alma salva, é uma alma que pode ter um sorriso nos seus lábios e transmitir felicidade àqueles que nos ouvem, porque estamos falando das coisas de Deus e da eternidade, e que estas que existem passam, porque até o próprio céu e a terra passarão um dia, mas as Sagradas Escrituras, disse Jesus, a minha palavra permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esta ervazinha agora um pouquinho maior, já tem uma florinha aqui para ser despertada, que é um cravo. Ela contém mais ciência e mais sabedoria do que todos os cientistas do mundo. E é no livro de Gênesis que nós podemos descobrir essa ciência divina. Sabemos nós a razão de o povo de Deus ser perseguido e ser colocado naquela lista de imbecis de 1 Coríntios 1, 27 e 28? Meus amados irmãos, Jesus Cristo é o Deus revelado em carne. Se nós queremos conhecer quem é o Deus e o autor da vida e o autor das maravilhas e as maravilhas de Deus, nós temos a oportunidade de ler todos os 4 evangelhos e as epístolas e vamos ver toda a palavra de Deus, vamos ver ali quem é Jesus e quem é Deus que veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, Jesus Cristo, que é revelado em carne, afirmou aos seus seguidores que eles seriam também aborrecidos, desprezados, perseguidos e até mortos por falar dele. E isto tem acontecido e ainda acontece em nossos dias. Meus amados, esta é a história que é acentuada muito em nossos dias. Muitos ainda hoje são mortos nas terras islâmicas, comunistas e hindus, por proclamar que Deus se revelou em carne, deu a sua vida pelos homens, ressuscitou ao terceiro dia para os salvar, simplesmente por isto. É incrível, não é? De maneira que, pergunto, é você um desses perseguidos, aborrecidos e vaiados, etc., então você é um cristão de Cristo. Se assim não for, então deve fazer um ponto de interrogação à sua vida. Sabemos nós a razão disto, a razão desta perseguição é que estas pessoas falam de Deus e são do outro mundo. E crer em pessoas do outro mundo é preciso ter alguma coragem. Claro, conta-se numa história que no Brasil, eu penso que deve ser verdade esta história que vou dizer, que certo conjunto de jovens procuravam um baile deste mundo. E então encontraram um homenzinho lá num determinado caminho e perguntaram: "Ó senhor, você não sabe onde é que é aqui a casa de baile desta terra?" E ele começou a dizer: "Quando eu era deste mundo, eu falava das coisas do mundo, eu amava as coisas do mundo, eu andava fazendo as coisas do mundo, mas agora que encontrei Jesus já não sou deste mundo." E as almas que ouviram aquele homem a falar assim disseram: "Vamos embora que está aqui uma alma do outro mundo." É isso mesmo. Você está ouvindo uma alma do outro mundo. E eu vou-lhes provar porquê. Somente aqueles que são do outro mundo podem falar as coisas do outro mundo. Do mundo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é preciso ter alguma coragem. Foi isso que Jesus disse: "Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou." João 17, verso 14. E nós perguntamos: em que é que ficamos? Pertencer ao mundo de Deus é a maravilha. Então, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus falou assim. Então, Deus anda procurando almas para tirá-las deste mundo e introduzi-las no seu mundo. No mundo maravilhoso, no mundo das maravilhas de Deus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, disse Jesus. Mas porque não sois do mundo, mas porque não sois do mundo, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece.
João 15, verso 19. Por isso é que o mundo vos aborrece. As pessoas deste mundo aborrecem aquelas que não são deste mundo, porque o Senhor os escolheu deste mundo para ser do mundo de Jesus. Nesta hora, aqueles que têm o privilégio de me ouvir estão ouvindo, naturalmente, uma alma do outro mundo, do mundo de Jesus, e esta é a maravilha. Agora lembre-se, se você não é aborrecido, se você não é perseguido, é porque ainda é deste mundo. Portanto, deve fazer um exame à sua consciência e ver se pertence ao mundo de Jesus para ser aborrecido por aqueles que o rodeiam. Ai, agora vendeste a tua religião. Não, agora sou de Jesus, sou do mundo de Jesus. Louvado seja Deus. No Velho Testamento, quando Deus escolhia para si os profetas, para o seu mundo, para anunciar a sua palavra, eles eram apedrejados e mortos, como diz em Mateus 23, verso 37. E já há vários milénios que o povo não gosta de ouvir as pessoas do outro mundo. Nem tampouco gostam de ouvir a Jesus, que também não é deste mundo, mas do outro. Mas são somente essas pessoas que podem anunciar o Deus que fez o mundo, o maravilhoso Deus e suas maravilhas. O facto é que isto é verdade. Jesus afirmou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E a quem é que Jesus ocultou estas coisas? Fazemos a pergunta: aos sábios e aos entendidos, e as revelou aos pequeninos. Noutra parte das Escrituras diz: se vós não vos fizeres como estes meninos, de modo nenhum entrareis no reino de Deus, ou no reino dos céus. Graças te dou, ó Pai, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É preciso realmente fazer-se como este pequenino para entrar no reino de Deus. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Deus olha para os corações humildes e tementes a Deus e se revela a essas almas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 25 a 27. Infelizmente, continua a haver um grande número de pessoas que não creem em Deus, nem no seu Filho, o Salvador do mundo terreno. Outros têm arranjado deuses de pau e de pedra, de ouro e de barro e de prata, e prostram-se a essa idolatria, como diz o Salmo 115. Mas Deus é o Senhor das maravilhas, e essa idolatria tem olhos e não vê, tem boca e não falam, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, e nem som algum sai da sua garganta, e torna-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e aqueles que não lhes confiam. Diz o Senhor como maldição para essas pessoas, para despertarem da idolatria. Louvado seja Deus. Deus é o Deus das maravilhas. Eu vou-vos contar uma história que tirei de um livro do pastor John Hagee, que afirma que, estando pregando em determinado lugar na Pensilvânia, para um grande auditório, um jornal local mandou um jornalista saber a razão por que tanta gente afluía aos seus cultos. Nessa entrevista, o jornalista, que era ateu, perguntou ao pastor a razão de tanto povo afluir às suas pregações, e o pastor lhe explicou que era a obra do Espírito Santo e a obra da Palavra de Deus, e perguntou ao jornalista qual a razão de ele ser ateu, porque já tinham conversado. E o jornalista disse que não via Deus fazer algo na vida das pessoas, e o pastor lhe disse estas palavras: há alguma coisa na tua vida que Deus possa fazer por ti? E ele explicou que há cerca de 15 anos estava casado e que, se Deus existisse, já há muito tempo que lhe tinha dado um filho. Contudo, o pastor lhe disse: venha amanhã e traz tua esposa e orarei por vós ao Senhor para que concebam. E o homem disse: não creio nisso, até porque o médico lhe tinha dito que que era impossível ter filhos. Mas ao outro dia, antes do culto, o pastor orou por eles, porque eles estavam lá, e disse: o Senhor vos dará uma criança. Passados 2 anos, o pastor Hagee estava de novo pregando noutra cidade e noutro estado próximo, que era Virgínia.
E num grande anfiteatro e muito próximo do culto, um segurança fez saber a este pastor que estava ali um jornalista que lhe queria falar. Mas o pastor recusou devido à proximidade do culto. Segunda vez foi o segurança bater à porta do escritório do pastor Eigg, dizendo: este jornalista e sua esposa é da Pensilvânia, por quem o pastor orou para que concebessem um filho e eles querem vê-lo. Naturalmente quero, disse o pastor Eigg, e logo apareceram ali o casal de ateus com um carrinho de bebê e nele duas lindas meninas gêmeas. E a esposa sorridente disse àquele pastor: agora somos crentes fervorosos, louvado seja Deus. É este Deus das maravilhas que nós temos neste sagrado livro, cheio de maravilhas que ele operou tanto no passado como no tempo de Jesus, como ainda hoje o Senhor opera. Pois bem, é deste maravilhoso Deus que hoje vamos falar, o Deus das maravilhas. Preparemos-nos para ouvir a palavra de Deus e seremos abençoados por ela. E então poderemos passar deste mundo vil, idólatra, ateu, tenebroso e violento para o mundo de Jesus Cristo, cheio de paz, de amor e de bondade e de compreensão, até para com os ingratos e maus. Deus é assim. Deus ama. Deus é amor. Deus ama a todos, mas odeia o pecado de todos. Por isso, deu o seu Filho na cruz do Calvário para verter o seu sangue, para nos resgatar e para nos comprar para Deus Pai. O texto sagrado desta mensagem encontra-se no capítulo 96 do livro de Salmos, que nós vamos passar a ler. Assim diz a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Portanto, você é convidado também, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai entre todos os povos as suas maravilhas. E aqui está um cravozinho pronto para arrebentar a sua flor, cheio de ciência e de sabedoria do Criador. Contai todas as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Já ouvimos falar dos deuses dos povos e também já vimos no princípio os planetas, o céu, o sol, etc, etc, etc. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor a famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofrendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Diga, tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações o Senhor reina. Dizei entre as nações o Senhor reina. Bem sabemos que o mundo está no maligno, mas por cima deste maligno ainda existe o Deus que criou os céus e a terra. Louvado seja Deus. Dizei entre as nações o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, porque vem a julgar a terra, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. E sabe quem é a verdade? A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, nós precisávamos de algumas horas para falar de tudo aquilo que temos lido neste glorioso Salmo 96. A mensagem deste dia, portanto, é sobre um maravilhoso Deus e o Deus das maravilhas. E o nosso texto é o verso 3 que diz: anunciai entre as nações as suas maravilhas. E aqui vamos fazer uma pequena pausa.
Amém. E continuando, nós vamos repetir o nosso texto, que é o verso 3. Anunciai entre as nações as suas maravilhas. Realmente precisamos de graça para o fazer. E maravilhas significam coisas extraordinárias ou que causam admiração ou assombro, como nós aprendemos nos livros. Coisas que acontecem milagrosamente, como sinais, etc, etc. E neste princípio é importante desde o início saber que é impossível que Deus minta. Vamos dizer, é impossível que Deus minta. E que a sua palavra é verdade e que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 6, 18, João 17, 17 e Hebreus 11 e verso 6. Portanto, há uma luta entre o que é natural e o que é espiritual, entre a razão e a fé, e nós temos escolhido da razão aquilo que nos é necessário. E da fé não podemos prescindir dela, porque entramos num mundo diferente, entramos no mundo de Deus, no mundo de Jesus, porque o Senhor escolheu da terra uma série de pessoas para que fossem do seu mundo. Louvado seja Deus. No Salmo 96 encontra-se também escrito que no Salmo 96 encontra-se com uma ligeira diferença, também escrito em 1 de Crônicas 16, 23 a 33. Este salmo já vem desse livro sagrado. E este salmo é todo dedicado a Deus e divide-se em 3 partes. A primeira é dedicada às maravilhas da sua criação do passado, no verso 1 ao verso 6. A segunda, dedicada ao reino e missão do mundo presente, verso 7 ao verso 10. E a terceira, dedicada ao seu julgamento de todos os homens no futuro, verso 10 ao verso 13. Diz que o Senhor vem a julgar a terra, vem a julgar as nações. Mas nesta hora nós queremos chegar a uma conclusão para lhe mostrar alguma coisa, quando diz a palavra no verso 12: alegre-se o campo. Alegre-se o campo com tudo o que nele há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. E aqui vamos ver alguma coisa sobre o campo e aquilo que no campo há. Amém. As árvores também batem as palmas em glória a Deus, como está escrito no livro de Salmos. Louvado seja Deus pela sua criação. Glória ao nome de Jesus. Alegre-se o campo com tudo o que nele há. Deus é simplesmente maravilhoso. Leva as águas para as montanhas e faz com que elas desçam para os vales. O nosso Deus a quem servimos é o Deus das maravilhas, cujo nome é o Senhor Jeová, que se revelou em carne na terra em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que criou os céus e a terra
e todas as coisas que neles há, as visíveis e as invisíveis. Assim, ao longo desta meditação vamos falar particularmente deste glorioso Deus das maravilhas. E o que segue é apenas um pouco do que o Salmo nos ensina acerca de Deus. E deixe-me dizer que um mortal falar do glorioso Senhor e maravilhoso e imortal Deus precisa muito da bondade, da misericórdia e da graça deste querido Senhor que por sua bondade nos chamou para a sua companhia, nos tirou deste mundo vil de pecado e nos introduziu no seu mundo. E agora nos disse: vós sois o sol da terra e as luzes do mundo. É isso que estamos a fazer, falar acerca deste glorioso Senhor, Criador do Universo. Eu creio que devemos iniciar esta mensagem cantando para Deus um cântico novo, como diz o Salmo, e que seja para a sua glória. E o verso 1 nos ensina esse convite, e também todos os moradores da terra. Portanto, você é convidado também a cantar conosco ao único Deus Criador das maravilhas, um cântico novo. Eu vou chamar a minha esposa para que juntos cantemos este cântico para o Senhor, e vós, fazendo da mesma forma, vamos cantar um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Vamos cantar de novo? Vamos aprender todos este corinho. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. E nós vamos continuar louvando a Deus e vamos adorar a Deus com um cântico. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio para os séculos dos séculos. Amém. E continuando, vamos falar deste grandioso Senhor que é santo, santo, santo. Aleluia, amém. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Sua glória enche a igreja, sua glória enche a igreja, sua glória enche a igreja. Santo é o Senhor, santo, santo é o
Senhor dos exércitos, Rei. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Sua glória enche a minha vida. Sua glória enche a minha vida. Sua glória enche a minha vida. Santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, Rei. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor. E é este Criador dos céus e da terra que nós queremos ainda exaltar com mais um corinho. Amém. Que Aleluia. diz: criastes os céus, criastes a terra. Amém. Todo o universo é obra do Criador. Amém. Falou e tudo se fez. Glória a Mandou e tudo apareceu. Amém. Este Aleluia. é o Deus das maravilhas Yes. e o maravilhoso Deus. Amém. Aleluia. E diz assim este corinho: criaste os céus, criaste a terra, criaste os montes, Senhor, criaste os mares, criaste os peixes, criaste o homem, Senhor. És digno, és digno, és digno do nosso louvor. Aceita, aceita, aceita o nosso louvor. E este Deus maravilhoso revelou-se em carne na pessoa de Jesus Cristo, Amém. Aleluia. de quem está escrito que Ele é o Emmanuel, Deus conosco, o Salvador do mundo. Aleluia. E nós vamos honrá-lo e louvá-lo com um corinho que diz: só quem salva é Jesus. Amém. Aleluia. Só quem salva é Jesus. Só quem salva é Jesus. E o seu sangue tem poder para salvar todo o que crer. Só quem salva é Jesus. Ninguém há como Jesus. Ninguém há como Jesus. A sua voz é amorosa, o seu rosto como a luz. Ninguém há como Jesus. E nós vamos cantar o último corinho, que é como que um convite da nossa parte à nossa própria alma. Cada minuto seguir-te, Senhor. Aleluia. Este maravilhoso Deus é digno Aleluia. da exaltação, do louvor e da glória, porquanto somos ovelhas do seu Amém. pasto. Aleluia. E Ele é o pastor das ovelhas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cada minuto seguir-te, Senhor. Cada momento ser teu Salvador. Cada segundo sentir teu amor. Teu para sempre teu. Cada minuto seguir-te, Senhor. Cada segundo sentir teu amor. Cada momento ser teu Salvador. Teu para sempre teu. Glória a Deus. Bem, os amados telespectadores têm ouvido alguns corinhos do nosso repertório
do repertório universal que a Igreja louva e adora ao Senhor com eles. E nós queremos continuar louvando ao Senhor com a pregação do Evangelho. E como dissemos, que é neste Salmo, 3 coisas fazem parte. Primeiro, a dedicação às maravilhas da criação de Deus no passado. A segunda, a dedicação ao seu reino e missão do mundo neste tempo presente. E a terceira, a dedicação ao seu julgamento de todos os homens no futuro. E o primeiro aspecto desta mensagem diz que o Deus das maravilhas do passado fez maravilhas que nós ainda queremos ver. Não somente ouvir falar, mas ver também. E naturalmente começaremos pela sua criação. Porque a Bíblia nos ensina que o Senhor fez os céus e a terra e tudo o que neles há. Assim diz em Gênesis 1 e verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o começo da Sagrada Escritura. No princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém pode dizer, quem escreveu a Sagrada Escritura? E eu vou-lhe responder, homens santos de Deus foram inspirados pelo seu Espírito Santo para escrever a mensagem bíblica. No princípio, ou no começo de todas as coisas, as Santas Escrituras revelam a existência deste Deus maravilhoso, este ser que é existente por si próprio, criou todo o sistema de vida, chamou à existência as coisas, deu-lhe a sua forma, colocou nelas a vida e o poder de procriar. Nós vemos isso nos insetos, nós vemos isso nas aves, nós vemos isso nos animais, nós vemos isso nos próprios humanos. Louvado seja Deus. Queiramos ou não, a criação não é obra do acaso, nem do Big Bang, conforme dizem. Não é obra da chamada evolução, não é obra da imaginação dos homens. Os homens são apenas seres que nascem e que morrem. Deus é eterno. Deus é vida. Deus é criação. Deus é o único Senhor. O homem é limitado. Deus é ilimitado. O único livro das revelações de Deus, as Sagradas Escrituras, elas afirmam que quando aparecemos na Terra, já tudo estava feito, já tudo estava criado, já tudo existia. Em 6 dias criou Deus os céus e a terra, todo o universo e tudo o que nele existe. E por fim, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 1 e Gênesis 2. O Senhor diz que fez o homem do pó da terra. E soprou neles o fogo da vida. Vida. E foi feito uma alma vivente, e vós tendes visto 2 aqui a cantar para a glória deste Criador que nos deu a vida, e agora vida com abundância e vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver nesta hora mais algumas fotos acerca da criação de Deus, como Deus é maravilhoso. Amém? Na sua gloriosa criação, Deus criou os animais domésticos para serviço do homem e para a sua alimentação. A este Deus e Santo Criador nós damos o louvor, a glória e a adoração. Quando o homem chegou, já tudo estava criado. A Deus seja a glória. As aves do céu são tão lindas e majestosas, e Deus tudo criou. Aparentemente, um insignificante passarinho mostra a glória e a sapiência do Criador. E Senhor. E que diremos a esta majestosa obra, estas cores tão lindas? Que Deus seja louvado e adorado. Sejamos honestos. Poderá ser que toda a ciência humana em todas as gerações, toda junta, poderia criar um elefante? Naturalmente não. Mas Deus falou e tudo se fez. Mandou e tudo apareceu. Deus é maravilhoso, dando forma às coisas e às criaturas. A Deus toda a glória.
E que diremos a este magnífico tigre, obra da palavra de Deus? O Deus das maravilhas, o Senhor Jeová, revelado em carne na pessoa de Jesus, fez também estes ursinhos, há muitos anos atrás. E este magnífico ser marinho, quem poderia com toda a sua ciência fazê-lo? Não, naturalmente, Deus é o autor da vida e deu forma às coisas, aos animais, às aves e às pessoas. E que diremos ao rei da selva, ao leão? Magnífico Deus Criador, seja louvado e adorado. Naturalmente, a criação de Deus é muito variada. Há naturalmente trilhões, quem sabe quatrilhões de bocas a comer todos os dias. E o Senhor para todos providencia. Para os peixes do mar, até os homens se alimentam deles. Louvado seja Deus. Para os animais do campo, para as aves do céu, Deus para todos tem providenciado. Não é o homem que faz isso, não. Mas é Deus que trata da sua criação. Portanto, a este Deus das maravilhas, nós rendemos o louvor e a glória, porque cremos que Ele é o autor da vida, que Ele é o Senhor da criação. E fora dele, outro Deus não existe. E o homem, coitado do homem, é um pouco de pó que volta para o pó. Louvado seja Deus. Segundo as Santas Escrituras, este glorioso e maravilhoso Senhor que tudo fez, falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Salmo 33 e verso 9. Olha, você já contemplou tal maravilha, tão maravilhoso Senhor que fala, pronuncia palavras e as coisas aparecem? Não é motivo para dar-lhe o louvor e a glória? Claro que é. E é este Senhor que nós representamos, falando da sua palavra, da sua misericórdia, da sua paz, do seu perdão, das suas maravilhas e particularmente da maravilha da graça que foi oferecida ao mundo na dádiva do seu Filho amado no Calvário. Não é nada fácil à mente humana conceber tal poder maravilhoso e tão maravilhoso Senhor. Ele tem de ser compreendido e entendido com o Espírito regenerado. Só quando passamos pela regeneração, pelo novo nascimento, é que podemos compreender as palavras do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Salvador e Senhor. E este glorioso Senhor, contudo, e segundo o relato bíblico, este supremo ser chamado Deus, cujos atributos ou aquilo que lhe é próprio são como segue. Deus é, entre outros, amor. Deus é amor, Deus é Espírito, Deus é eterno, etc, etc. Deus é imortal, Deus é imutável, Deus é invisível aos olhos dos homens, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é o Todo-Poderoso, o autor da vida, o Criador do universo, das coisas visíveis e invisíveis, e é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E chama-nos a atenção de que, como Ele é santo, nós devemos ser também santos, porque Ele é santo. E isso acontece na regeneração. Quando ouvimos a Santa Escritura, que é o pão da vida, o pão do céu, ao ingeri-la pelos ouvidos, desce ao coração e regenera o nosso espírito, e assim a alma e o corpo tomam outra direção na vida. E quanto ao seu caráter, Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus é misericordioso e, como disse, é 3 vezes santo. Louvado seja Deus. Também não existe relato bíblico acerca da sua procedência. E este é o problema da humanidade. Ou fica com a sua razão, ou aceita a fé. São poderes antagónicos que se chocam, a razão e a fé. Portanto, não há relato bíblico da sua procedência. E as pessoas são chamadas a crer na sua existência pelo facto da criação
que atesta o seu poder glorioso. Aquilo que temos visto e o que vamos ver ainda atesta a existência do Criador. Houve alguém que tudo criou, mandou, falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Não temos outra solução. A Bíblia Sagrada não revela de onde Deus procede, mas revela-nos que é um Senhor existente por si próprio e 3 vezes santo. E tanto amor dedicou ao homem que quando ele caiu, quando ele se revoltou com o pecado contra Deus, Deus veio à sua procura. Em primeiro lugar, matando animais para cobrir a nudez dos nossos primeiros pais. E em segundo lugar, providenciando os sacrifícios animais para os justificar através da velha aliança. E na nova aliança, providenciou o seu Filho amado para no Calvário dar a sua vida por todos nós, para termos a posse da vida eterna. E esta é a maravilha da graça de Deus. Portanto, ninguém fica fora do conhecimento de quem é Deus, porque a criação, a natureza, as coisas que se veem e que têm vida, como esta, e que o homem não é capaz de fazer, toda a ciência humana não é capaz de fazer, esta criação revela a magnificência, a ciência gloriosa do Criador, a quem devemos louvor, a glória e a adoração. Mas, se quisermos ir um pouco mais longe, podemos falar um pouco sobre isto, uma pera. Será que toda a ciência humana é capaz de criar uma pera? Não, nem um pouco de pó é capaz de criar, quanto mais uma pera tão saborosa. E uma maçã? Será que alguém é capaz de criar uma maçã? Na realidade, não. Ninguém é capaz de criar uma maçã. Mas Deus criou todas as coisas. De um pau, de uma árvore, Ele fez com que dê frutos. Um dá maçãs, outra árvore dá peras, outro dá cerejas, outro dá nozes, outro dá figos, etc, 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 etc. Só Deus, o Criador, tem autoridade de criar. Portanto, a existência da criação falam da magnificência deste céu, deste glorioso Criador. Em Hebreus 11 e verso 3 afirma: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Diga, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Este é o fundamento da doutrina da fé e a sua essência encontra-se no verso 1 que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Terra não foi feita de terra, pedra não foi feita de pedra, árvores não foram feitas de árvores, água não foi feita de água, passarinhos não foram feitos de passarinhos, simplesmente procriam, animais procriam, os homens procriam, e tudo teve um início com a criação maravilhosa de Deus. Portanto, ninguém sabe, porque Deus não deu revelação da sua existência, mas dá ampla revelação acerca de quem é a sua pessoa, do seu caráter e do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, existem entre os homens 2 poderes antagónicos e nós temos que chegar a uma conclusão. Ou cremos em Deus e deixamos a razão de parte, ou cremos na razão e somos ateus. O que vamos escolher? Quando nós vemos uma pereira, ou uma macieira, ou uma laranjeira, ou uma figueira, nós ficamos pensando: de onde é que veio tudo isto? No princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor.
Existem, portanto, entre os homens dois poderes antagónicos. Um é o poder da razão baseado nas coisas palpáveis e materiais, e este termina com a morte. Tudo o que se escreveu e ensinou sobre a evolução acaba ficando limitado à Terra. Mas o poder da fé, contudo, é invisível e perdura para toda a eternidade. Moisés rejeitou o principado e as riquezas do Egito e escolheu o vitupério de Cristo, ficando vendo o invisível, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 24 a 27. Portanto, a fé tem o poder de podermos ver além das coisas materiais. Vemos as coisas infinitas do outro lado. Louvado seja Deus. Deus é o autor e criador do mundo. E o homem, sabendo muito, sabe muito pouco. Este glorioso e sapiente Senhor chamou à existência as coisas pela autoridade da sua palavra. Falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. O homem, com o seu desenvolvimento científico, nestes últimos tempos, tem tido a ousadia de encher o mundo com o engano da evolução, para tirar a glória ao seu Criador e encher o mundo de humanismo e de ateísmo com os seus ensinos de engano. E afirmam que o homem procede do símio ou do macaco. E eu pergunto, se isso fosse verdade, de onde procedeu esse símio? E dirão também que tudo aconteceu com o Big Bang com a explosão dos gases. E de onde procederam esses gases, se isso era verdade? O homem segue o enganador em vez de seguir o Senhor. Tudo teve um princípio e não é como a explosão de gases que os homens tentam saber a origem da vida. Tome o meu humilde conselho. Leia o Gênesis, particularmente o capítulo 1 e o capítulo 2, e você vai ver a origem da vida. E essa vida revelou-se na terra que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E esse nome chama-se Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A verdade é que não há evolução neste aspecto. A verdade está exarada nas Santas Escrituras. E a verdade chama-se Jesus Cristo, de quem está escrito estas palavras que se seguem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Diga com a sua boca: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o recebeu. E aqui está o segredo: a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O mundo foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo e ponto final. Esse Jesus não é apenas aquele que nasceu da Virgem Maria. Ele é antes de todas as coisas. Dizem Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, sejam principados. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Você tem visto aquele elefante? Foi Jesus que fez o pai dele. Foi Jesus que fez o pai do leão, o pai do tigre, o pai das aves, o pai das árvores, o pai da água. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Esta é a maravilha da revelação bíblica acerca da criação. A humanidade é chamada a vergar-se ao peso da verdade da criação de Deus, e a menos que o faça, condena-se a si mesmo, porque na palavra da verdade está escrito.
E ouça bem aquilo que diz a palavra da verdade por o apóstolo São Paulo e mediante o Espírito Santo, que diz: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. Diga, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Diz aos Romanos 1 e verso 20. Não há desculpa. Todos nós calcamos estas ervazinhas, talvez todos os dias. Talvez todos nós comemos desta fruta. Talvez todos nós bebemos desta água. Talvez todos nós servimos de qualquer coisa que Deus criou. Talvez todos nós contemplamos o universo como vimos no princípio. Talvez todos nós veem os passarinhos voando de um lado para o outro. Vemos os animais, os domésticos e aqueles que andam na selva. Todos nós vemos a lua e o sol. Todos nós vemos as estrelas. Todos nós vemos as coisas criadas e palpáveis e vemos vida nessas coisas e ficamos sem desculpa perante o nosso Criador acerca da fé neste glorioso Senhor. E agora nós vamos ver algumas dessas coisas para atestar a glória do Criador nessas coisas que estão criadas e que os homens ficam inexcusáveis. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o homem usa destas coisas que na terra estão e pode contemplar o universo que Deus criou e dar-lhe a glória, porque o homem é um ser mortal, mas Deus é a própria vida. As coisas criadas estão em frente dos nossos olhos para que fiquemos inexcusáveis. Esta é a maravilha da criação divina. Contemplemos estas montanhas cobertas de neve. Esta é a obra do Criador. Louvado seja o seu nome. Nós desfrutamos destas gloriosas paisagens e damos glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Alegre-se o campo e tudo o que nele há, e regozijem-se as árvores do bosque. Louvado seja o Criador, o pintor glorioso por excelência, que dá estas coisas aos homens para eles contemplarem a obra do seu Criador. E esta maravilhosa fruta não é para a nossa alimentação? E não devemos nós agradecer a Deus o pão de cada dia? Louvado seja o Senhor. Pergunto, aonde está toda a ciência junta humana capaz de criar uma macieira com maçãs? Mas Deus falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. O meu amado gosta de figos. Sabe quem fez as figueiras? Foi Deus. Louvado seja o seu nome. Podemos nós contemplar a maravilha da criação? Uma pequena planta, mas ela tem vida. Os homens não são capazes de o fazer. E estas flores, com a sua beleza, podemos nós compreender o autor da vida que está nestas flores? Já viu a beleza da criação? E Jesus foi apelidado de rosa de Sarão dos lírios do vale. Contemplemos esta beleza e demos a glória ao Criador das maravilhas. Deus falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Os jardins são para nós uma coisa magnificente, mas tudo isto teve um princípio. Deus é o autor desta vida. E meu amado telespectador, a glória a Deus pertence, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Por nossa causa, Jesus foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia para justificar todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus. Prezado ouvinte, o mundo tem um credo que diz: com a morte tudo acaba.
E nós daqui dizemos, com a morte tudo começa, porque começa uma vida eterna. Aceita a salvação, a maravilha da graça de Deus enquanto vive, porque depois da morte não há salvação para ninguém. Falai da sua salvação, falai entre as nações das suas maravilhas. E eu creio que, a começar pelo Velho Testamento, vamos ser abençoados com algumas delas, meditando naquilo que está escrito para compreender o Senhor das Maravilhas e o maravilhoso Deus. Em Êxodo 3, Deus revelou a Moisés numa chama de fogo a sua presença. A chama não se consumia, mas ardia. O fogo de Deus estava ali e Moisés foi levado a contemplar aquela maravilha e ouviu as palavras de Deus dizendo: tira os sapatos dos teus pés, porque a terra em que tu estás é a terra santa. Estava ali Deus revelado no fogo. Tinha chegado o tempo de Israel sair do Egito, mas eles tinham a melhor terra de cultivar, o Egito. E todos eles eram descendentes das 70 almas que Jacó levou para lá. Deuteronômio 10, verso 22. E agora eles eram cerca de 3 milhões. E tirá-los dali para ir para outra terra não era fácil, eles nasceram ali. Os seus pais, aqueles 70, os 66, e mais 4, que era José, a mulher e os 2 filhos, nasceram no Egito. A parte desses, todos nasceram no Egito, eles eram dali, tinham a melhor terra, a terra de Gozan. Foi-lhe dada a melhor terra. Tirá-los dali não era coisa fácil. E Deus tinha um plano para isso. E apareceu a Moisés para os tirar de lá, para os levar para a terra que tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Louvado seja Deus. Primeiro, então, Deus permitiu que Faraó escravizasse a Israel para que deixassem de amar aquela terra. Segundo, Deus enviou ali os seus servos com esta missão de levar o povo para a terra prometida, Moisés e Arão. Terceiro, Deus tinha contas a fazer com Faraó pela dura servidão imposta ao seu povo. E o Senhor ia mostrar muitas das suas maravilhas em forma de sinais e de pragas e de milagres. O Deus das maravilhas. Toma atenção naquilo que Deus fez. Em Êxodo 7, 3 a 5, diz o Senhor: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre a terra do Egito. Então vieram as maravilhas de Deus. Em Êxodo 7, verso 19, toda a água dos rios e tanques do Egito se tornou em sangue. Num futuro breve, isso vai acontecer em todo o mundo. Em Êxodo 8, 2 a 6, Deus criou tantas rás nos rios e tanques de águas que até subiram até ao quarto de dormir do rei. Em Êxodo 8, verso 17, diz que Deus encheu de piolhos toda a terra do Egito e todo o pó do Egito se tornou em piolhos. Anunciar isto entre todas as nações. Você não queria ficar ou passar por esta situação, pois não? Claro. Em Êxodo 8, 20 a 23, Deus encheu toda a terra do Egito de moscas, mas a terra de Gozan não tinha moscas porque estava ali o povo de Deus. Você não queria andar sempre assim a enxutar as moscas, não é verdade? Mas isto aconteceu no Egito. Em Êxodo 9, 3 a 7, Deus enviou uma peste gravíssima sobre os animais dos egípcios e todos morreram. Mas o gado de Israel estava saudável e vivo. Anunciar isto entre as nações e as suas maravilhas. Está escrito em Êxodo 9, verso 3 a verso 7. Em Êxodo 9 e 10 e 11, Deus encheu de sarna e úlceras todo o povo e todo o gado do Egito. Você queria passar por essa situação? Úlceras, feridas em todo o corpo, nos animais e no povo? Mas isto aconteceu. Em Êxodo 9, 24 a 26, Deus fez vir do céu uma tão grande saraiva misturada com fogo, que feriu os homens e os animais em toda a nação, e até as árvores do campo foram destruídas. Mas na terra de Gozan estava Israel,
não havia ali mortandade nem saraiva. Eu multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, disse o Senhor, e anunciai, portanto, isto entre as nações, porque é que eu devo, neste tempo presente, estar a anunciar estas coisas, para você não cair nas mãos da ira deste Deus maravilhoso, porque a ira de Deus vai vir sobre a terra. Fuja dela, não queira ficar para esse tempo. Em Êxodo 10, 14 e 15, Deus fez vir sobre toda a nação uma praga de gafanhotos, que comeram toda a erva do povo, a erva e folhas da árvore, que tinham ficado da praga da saraiva, e tal foi a praga que a terra se escureceu. Em Êxodo 10, 22 a 23, Deus enviou uma praga de trevas tão espessas que se apalpavam. De 3 dias, durante 3 dias, ninguém se via um ao outro. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Anunciai isto entre as nações, estas maravilhas, porque Deus faz diferença entre egípcios e entre israelitas. Deus faz diferença entre pecadores e entre aqueles que são perdoados, que são salvos, santificados e apartados para o seu reino, que são sal da terra e luzes do mundo. Deus faz essas diferenças. Pertença a este maravilhoso Senhor. E o maior sinal, prodígio e maravilha de Deus no Egito foi a morte dos primogênitos. Nas suas casas nem ainda um cão se movia, diz a palavra de Deus, nas casas de Israel. Nem ainda um cão movia a sua língua. Na noite da Páscoa havia um clamor muito amargo na terra do Egito. Cada família tinha perdido o seu primeiro filho. O anjo da morte passou por toda a terra. Mas as casas israelitas estavam marcadas com sangue. O sangue dos cordeiros da Páscoa. Nas suas casas nem ainda um cão movia a sua língua. E Deus disse, para que saibais que o Senhor fez diferença entre egípcios e entre israelitas. Êxodo 11, 6 a 7 e Êxodo 12, 19 e 20. As suas casas estavam marcadas com o sangue do sacrifício dos cordeiros da Páscoa. E este que você está vendo, a minha esposa que você viu, e cerca de 1/4 da população do mundo, está toda marcada com sangue. Não se vê as marcas, mas espiritualmente estamos marcados, comprados e resgatados com o sangue do Cordeiro de Deus. Ah, meu querido amado, venha para este lugar, seja uma das pessoas perseguidas por ser de Jesus, mas é uma pessoa diferente, com um lugar no céu preparado pelo Filho de Deus. Deus faz diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve, diz em Malaquias 3 e versos 8. É bom conhecer o Deus das maravilhas. Anunciar isto entre as nações e entre os povos. Por exemplo, na peregrinação do deserto, durante 40 anos, Israel viu a potente mão de Deus, que abriu as espadarias do céu e lhe deu o maná do céu fresco a comer cada dia. Podemos nós dizer que ele foi o seu divino padeiro cada dia durante 40 anos, Êxodo 16 e verso 35. Não é isto maravilhoso? Mas antes disso, nós vamos ver uma fotografia de um milagre, de uma maravilha tão grande que Deus operou na saída do povo da terra do Egito, porque eram povo de Deus. Você já meditou um pouco nesta maravilhosa abertura do Mar Vermelho para passarem cerca de 3 milhões de pessoas por meio do mar, o que intentou o faraó e os seus exércitos e todos morreram no mar? Você já viu esta maravilha do Criador? Quem pode fazer uma coisa destas? Louvado seja Deus nosso Senhor. Esta é a grande maravilha do poder de Deus para o mundo compreender e contemplar na sua palavra que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Afirma Ron Wyatt que ele descobriu rodas dos carros de Faraó e do seu exército que estão cheias de coral nesta altura. E esta é a maravilha que podemos ver na descoberta arqueológica que tem acontecido. E se afirma ser verdade, os carros dos exércitos de Faraó ainda estão lá, particularmente aqueles que tinham rodas de ouro.
Como dissemos, durante 40 anos, Deus mandou maná do céu para eles comerem. Fresquinho todos os dias. Podemos dizer que Deus foi o seu padeiro durante 40 anos naquele deserto, depois de os ter passado para o outro lado do Mar Vermelho. Mas outra grande maravilha de Deus durante 40 anos é que os seus pés não se incharam nos sapatos, não envelheceram, também os seus vestidos não envelheceram. Podemos nós dizer que Deus foi o seu costureiro e o seu sapateiro durante 40 anos? Não é isto uma maravilha divina? Deuteronômio 29, verso 5. Mas no Salmo 105, que é uma miniatura da história de Israel, afirma que entre as nações não houve um só enfermo, no verso 37. E esta é a maravilha da saúde de Deus para o seu povo em peregrinação. No tempo de Jesus, todos os enfermos que vieram a Ele os curou. E está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Uma das grandes maravilhas do poder de Deus nas páginas da Bíblia, portanto, é a abertura desse Mar Vermelho, é o pão que veio do céu, é os sapatos que não se incharam nos pés, não envelheceram, e os vestidos que não envelheceram também. Outra maravilha de Deus é a presença do Senhor que se manifestava numa nuvem e num clarão de noite para os iluminar na sua peregrinação. Êxodo 13, 21 e 22. E Jesus Cristo, está escrito que Ele é a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Portanto, anunciai entre as nações as suas maravilhas. E o Deus das maravilhas nunca muda. Em 1 Crônicas 16, verso 24, afirma que cantei entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Outra grande maravilha de Deus no deserto é a pedra ferida que Moisés feriu com a sua vara, onde brotaram águas para dar de beber a cerca de 3 milhões de pessoas e também ao seu gado. E está escrito que a pedra, essa pedra ferida, a pedra que eu seguia era Cristo, Êxodo 17, 5 e 6 e 1 Coríntios 10 e verso 4. Vamos ver uma fotografia dessa pedra que afirmam que Moisés feriu essa rocha. Meus amados ouvintes, afirma-se pela pena de Ron Wyatt e pela sua própria boca, que esta foi a pedra que foi ferida para saírem delas águas no deserto, que Deus fez esta maravilha. E por qualquer motivo está do lado esquerdo um desenho que nos parece um cordeiro. A palavra de Deus diz que a pedra que o seguia era Cristo. Louvado seja Deus nosso Senhor. E Ron Wyatt afirma que este é o monte do Sinai, onde Deus apareceu a Moisés e ainda hoje está queimado porque Deus desceu em fogo. Outra maravilha de Deus foi quando o povo do Senhor chegou ao Rio Jordão. O Senhor abriu, porque não havia ponte, abriu também o rio e a arca do Senhor passou em seco. Isto se encontra em Josué 3, verso 14 ao verso 16. Este maravilhoso Senhor é o mesmo que nunca muda. Meus amados que nos escutam, se nos debruçarmos sobre a astronomia, ela seria o nunca mais acabar acerca das maravilhas do universo e do maravilhoso Deus Criador. Mas os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas dão-nos uma ideia da grandeza, da sapiência e do poder de Deus criativo. A Deus seja dada a glória. Falai das suas maravilhas. Deus é o Criador, nós, os seres criados. Assim diz o Salmo número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de honra e de glória o coroaste. Você já pensou neste Deus maravilhoso que criou o universo? Eu creio que somente em pensar naquilo que criou a terra e os céus e saber quem Ele é, seria a maior bênção na vida de cada um de nós.
e a maior maravilha. Crer ou descrer, eis a questão. Pois bem, este glorioso Senhor veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, revelou em carne quem era o Senhor e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Não quererá você, se for o caso, receber a Cristo no seu coração neste dia e mudar de vida? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Mas a todos aqueles que o receberam, Deus fez deles seus filhos. João 1, verso 11 ao verso 13. E nós somos comissionados a falar, a anunciar este maravilhoso Senhor, que ama a obra das suas mãos. Anunciai entre os povos a sua glória, entre as nações as suas maravilhas. E Deus revelado em carne fez muitos sinais, milagres e maravilhas na terra à vista dos homens, na pessoa de Jesus. Nós vamos falar de alguns deles. Em João 2 e verso 9, Jesus fez de água, fez vinho e o melhor vinho. Apenas por dizer, pondo água e tirei água. Olha que autoridade tem Jesus Cristo para fazer isto. A autoridade da sua palavra. Em Mateus 14, verso 19 ao verso 21, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para dar comida a 5.000 almas, fora as mulheres e as crianças. Vamos ver alguma coisa sobre isso. Amém. 5 pães e 2 peixes para dar de comer a 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que poderemos dizer mais 2 ou 3 por família, digamos 10.000 a 12.000 pessoas comerem uma refeição onde só havia 5 pães e 2 peixes. Contempla o poder criativo e recreativo de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus revelado em carne, e demos-lhe a sua glória que lhe é devida. E falando das maravilhas do Novo Testamento com o nosso Senhor Jesus Cristo na terra, diz em João 5 e verso 8 que Jesus curou um paralítico e disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E isso aconteceu no tanque de Betesda. Em João 9, verso 1 ao verso 9, Jesus curou um cego de nascença. Em Lucas 17, 12 a 14, Jesus curou 10 leprosos. Em Mateus 9, 23 a 25, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Já estava morta, mas Jesus ressuscitou-a. Em Lucas 7, 13 e 14, Jesus ressuscitou a filha da viúva, o filho da viúva de Naim. Mandou parar o funeral e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E a vida voltou àquele mancebo. Falai destas maravilhas. Em João 11, 43 a 45, Jesus ressuscitou a Lázaro, morto há 4 dias, porque chegou ali o príncipe da vida e disse: Lázaro, sai para fora. E disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em Marcos 16, 17 e 20 afirma: estes sinais seguirão aos que crerem. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e cooperando com a palavra, com os sinais que seguiram. Amém. E assim tem sido ao longo da história. O Senhor tem curado os enfermos e até tem ressuscitado mortos, além dos mortos espirituais. Ainda hoje Deus liberta e cura e salva. E voltando ao Velho Testamento, diz em Job 5 e verso 9, Deus faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tão maravilhosas que se não podem contar. Seriam tantas para contar. E no Salmo 40, verso 5, diz: muitas são, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos aqueles que nelas tomam prazer. Glória e majestade à sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, poderoso e misericordioso é o Senhor.
repare nesta maravilha do Senhor. Você já viu um homem de Deus ser lançado na cova dos leões esfomeados e passar a noite dormindo no meio deles? Já viu esta maravilha? Mas também isto está escrito na palavra da verdade. Vamos ver. Para já do ouvinte, no livro de Daniel está escrito que este profeta do Senhor foi lançado na cova dos leões. Mas em Daniel 6 e verso 27 afirma que Deus salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Conhecemos nós o Deus das maravilhas. Louvado seja o Senhor. E agora, para finalizar, meu amado telespectador, naturalmente, somente um pouco das suas maravilhas foram anunciadas, mas o suficiente para sabermos quem é o maravilhoso Deus, o Senhor, o Criador do Universo, que veio a este mundo salvar os homens na pessoa de Jesus Cristo para que sejam do mundo de Deus. Ao Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo rendemos o louvor e a adoração, porque só Deus é Senhor, o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Procuramos este Senhor que nos vai abençoar neste dia. O Salmo 19 revela 3 importantes coisas para o nosso ensino acerca de Deus. Primeiro, a criação. A natureza é um constante pregador do Senhor. Nós temos falado acerca das coisas criadas que são a testemunha de Deus. Elas têm vida. Louvado seja Deus. Em segundo, o grande objetivo neste Salmo 19, que é a glória de Deus. E em terceiro lugar, a audiência são os moradores da terra. Assim diz a palavra de Deus neste glorioso Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até à outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Louvado seja Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Lembra-se disto que falámos no princípio, que Deus escolhe essas pessoas? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais alegres são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. A palavra de Deus é muito mais preciosa e mais doce do que o mel. Louvado seja o Senhor, Deus da glória. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me todos como são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que senão a senhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Como vamos falar deste glorioso Senhor, tão magnificente, tão sapiente, tão glorioso? Os homens da terra precisam de muita graça para saber falar um pouco acerca dele. E nós o encontramos nas páginas deste livro sagrado. Aqui está o seu caráter, aqui está a sua virtude. Deus é amor e mostrou no Calvário, dando o seu Filho para nos resgatar da maldição do pecado.
A última parte do verso do capítulo 96 do livro dos Salmos, que nós temos vindo a meditar, esta última parte deste maravilhoso salmo refere-se também ao julgamento de Deus sobre a terra, entre o verso 10 e o verso 13. E esta parte deixamos como grande aviso à humanidade de que este maravilhoso Senhor vai voltar à terra e exercer o seu juízo sobre as nações. Não queira ficar para esse tempo. Você pode ler isso em Mateus 25, verso 31 a 46, e no livro do Apocalipse, nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças. Não queira ficar para este glorioso Senhor que vai vir como guerreiro para julgar a terra e julgar todos aqueles que lhe voltam as costas, não aceitando o seu sacrifício nem o seu sangue vertido no Calvário. Aceite Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador e você vai ver a diferença. Vai passar a ser uma alma do outro mundo, mas vale a pena pertencer ao mundo de Jesus. E para finalizar, nós fazemos um convite. O Senhor diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. E agora um segundo convite. Se você acha que não é uma pessoa salva, se compreende a mensagem de que Cristo veio à terra dar a sua vida pelos pecadores, mostrando o amor de Deus Pai, e quer aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, então feche os seus olhinhos, levante a sua mão e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu Santo Filho Jesus, que deu a sua vida no Calvário e verteu o seu sangue para me redimir. Peço a Deus perdão dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Aceita-me, Senhor, como um filhinho. Eu te agradeço em nome de Jesus, porque eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo dar a sua vida por mim no Calvário e que foi ressuscitado ao 3º dia pelo poder de Deus Pai. Aceita, Senhor, este pecador agora perdoado pela Tua misericórdia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E se você fez esta oração, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Agora, você tem que fazer algo da sua parte. Procure na sua área uma igreja evangélica onde se prega um novo nascimento espiritual. E aí procure do ministro o que deve fazer para ser uma pessoa totalmente regenerada e um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos terminado este assunto acerca do Salmo 96, do Deus maravilhoso e das maravilhas de Deus. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa.
Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.